Oi, meu nome é Felipe Boroni, vou fazer um vídeo aqui sobre a busca da esquerda por igualdade. Bom, igualdade é algo injusto, improdutivo e impossível. É injusto porque algumas pessoas acordam cedo, têm mais disposição, são mais esforçadas, são mais talentosas, contaram com um planejamento familiar por parte dos seus parentes que vai sim repercutir bem no seu futuro. São pessoas mais capacitadas, são pessoas que tiveram ajuda espontânea de outras para poder melhorar. Então, essas pessoas merecem sim se destacar e ter um benefício a mais, desde que esse benefício seja justo. Igualdade é improdutivo, porque se você nivelar as pessoas todas, e sempre será por baixo, todo mundo queria um nivelamento por cima, mas isso é impossível. Mas se você nivelar as pessoas por baixo, que é possível, você tira os incentivos das pessoas se destacarem, melhorarem e poderem se sobressair frente às outras, e isso trazer melhorias para as demais pessoas. Então toda a economia é prejudicada. Igualdade é injusto, como eu já falei, ela é improdutiva e também ela é impossível. Nunca vai haver um nivelamento total das pessoas. A única forma de fazer isso é a força, é a base de tirania, atacando, ferindo as pessoas e forçando algo que jamais será alcançado. Não dá para você igualar pessoas que são moralmente, intelectualmente, completamente diferentes. Esse é justamente um dos maiores problemas da própria democracia. E é interessante que essa história de igualdade está calcada sempre na inveja que as pessoas têm uma das outras. Umas pessoas lucram com essa inveja, que são as pessoas dos partidos de esquerda, que estão engajadas nos movimentos, que sempre se beneficiam de uma forma, ou diretamente com um salário, com um emprego público, ou com um cargo, com ONGs, ou com dinheiro que é distribuído pelas mais diversas formas de verbas públicas. E a outra parte é a massa de manobra. São pessoas que não ganham nada com isso, que apenas remoem a sua revolta, a sua raiva, a sua inveja dos outros e ganham um incentivo retórico para permanecer nesse ideal aí de lutar com uma coisa contra uma coisa que elas nem sabem o que é. Então, eu vi outro dia uma notícia que dizia que a liberdade tirou milhões de pessoas da pobreza, mas a desigualdade aumentou. Ou seja, uma notícia ótima, a vida de todo mundo melhorou, pouco importa se aumentou a desigualdade. Se a vida de todo mundo melhorou é porque aumentou a prosperidade, aumentou a quantidade de bens na economia, e isso fez com que os produtos ficassem mais baratos, fossem produzidos com maior facilidade e todo mundo se beneficiou. Isso não tem lado negativo, isso é só positivo. Mas as pessoas dizem que houve um aumento da desigualdade, isso seria ruim. Ou seja, se todo mundo tivesse um padrão de vida de um milionário, que o milionário tem hoje, mas houvesse trilionários no futuro, isso seria um problema, porque as pessoas, coitadas, elas são só milionárias, elas deveriam ser trilionárias também. Mas o que as pessoas não entendem é o que levou a essa facilidade de acesso a bens importantes, bens de consumo, bens que trazem melhoria às vidas das pessoas, foi justamente uma competição livre e espontânea que fez, inclusive justamente o trabalho desses bilionários ou trilionários, que fez com que os bens na economia aumentassem, beneficiando a todo mundo, os pobres. Então, ainda que a miséria, a pobreza fosse exterminada, graças ao capitalismo, graças à liberdade econômica, a esquerda ia continuar falando que a liberdade é algo ruim, que o livre mercado tem que ser controlado, cerceado, porque senão os pobres vão sofrer, ninguém vai defender os pobres. Então sempre haverá uma desculpa. Ou seja, eles lutam contra algo completamente contraditório. A desculpa deles é eterna, é um looping infinito. Se existem pobres,
as pessoas que têm alguma coisa têm que ficar pobres também, e todo mundo fica pobre a não ser eles que estão no partido do poder. Se há um aumento da prosperidade, toda a economia melhora, e há consequentemente um aumento dos ricos no livre mercado, eles também lutam contra, porque haveria uma desigualdade entre ricos. Então a esquerda, no final das contas, vai ter que defender até mesmo os que já são ricos, porque há uma desigualdade entre os próprios ricos. É muito, muito louco. E existe uma divulgação enorme na mídia dessas ideias, e isso passa a impressão de que grande parte da população brasileira pensa isso, raciocina sobre isso e chega a essa conclusão. Mas não existe lógica nenhuma disso. O ser humano com o mínimo de inteligência, ele vai compreender que isso é absurdo. Mas essa minoria é tão barulhenta e ganha o apoio dessa mídia podre, que tem ainda muita força no Brasil, que dá a impressão que a parcela das pessoas que pensam dessa forma abjeta é muito maior do que realmente é. E é importante identificar que essas pessoas, que às vezes têm até um pouco de inteligência, que são as pessoas que controlam a massa de manobra esquerdista, essas pessoas mantêm esse discurso porque é conveniente para elas, entendeu? Elas não vivem o que elas pregam. Elas querem um Estado centralizador para que elas possam controlar o resto da população, e só essas pessoas iriam se destacar do bolo miserável, da massa empobrecida que se tornaria o país caso as ideias desse pessoal prevalecessem. E nisso eles brincam com os 3 medos da humanidade, a morte, o futuro, e a mudança. Então, eles exploram a covardia das pessoas para mantê-las nesse estado infinito, entendeu? É desse jeito. E existe um resquício, inclusive, de uma época em que não havia tanta propagação de informação, a globalização era muito fraca e tal, que esses núcleos de controle estatal, essas estruturas de poder, eram muito fortes. E com o passar do tempo, o mundo ocidental, boa parte dele, foi identificando que isso não era necessário, que isso deveria ser reduzido, não faria sentido isso. Porém, essa elite, que é inclusive uma elite intelectual, acadêmica, ela continua no poder e passando esse poder para os seus descendentes, e elas querem que continue dessa forma. Então, elas contam com a tradição, uma tradição danosa, o mundo evoluiu tecnologicamente, independentemente do Estado, apesar do Estado, não por causa do Estado, mas apesar do Estado. É lógico, o Estado sempre houve essas bolhas de poder, essas elites que com a libido dominante, como diz o outro. Então, o mundo sempre procurou o seu meio de se desenvolver apesar disso. E os desenvolvimentos que haveriam caso esse controle estatal maciço que a gente tem não existisse. O tanto de desenvolvimento tecnológico que poderia ter acontecido se as coisas não fossem dessa forma. As pessoas não param para pensar nisso. Então é isso. Isso é o que eu penso sobre a chamada igualdade. É claro que privilégios injustos advindos principalmente do controle estatal, como monopólios, e outras estruturas, funcionários públicos com salários astronômicos, isso aí com certeza é uma desigualdade, é algo injusto, é uma distorção, é algo que não deveria existir de maneira nenhuma. É diferente de quando você consegue as coisas pelos seus próprios méritos. Os seres humanos deveriam se acostumar cada vez mais a colher os frutos das suas virtudes e aguentar e pagar as consequências pelas suas más escolhas ou ações, entendeu? E é isso que deveria acontecer. O ser humano deveria começar a assumir os seus próprios erros e aí as suas más atitudes
em vez de ficar culpando sempre as outras pessoas, buscando uma igualdade covarde às custas de pessoas que se comportam de uma maneira superior. É isso.